Shalom a todos, bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Hoje faremos a leitura da Haftará e Brit Hadashá da Parashá correspondente à semana, a Parashá Beshalach. A Haftará se encontra no livro de Juízes, todo o capítulo 5. Recitemos a Brahá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar binvim tovim veratzav edivrehem hanemarim bemet. Baruch atah Adonai aboher batorá uvemoshe avidô, uveisrael amô, vinvier haemet verhatzedek. Amém. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que escolheste bons profetas e que quiseste suas palavras ditas verdadeiramente. Bendito sejas tu, eterno, que escolheste a Torá, teu servo Moisés, teu povo de Israel e profetas da verdade e da justiça. Amém. Juízes capítulo 5. Naquele dia, Devorá e Barar, o filho de Avinoam, cantaram esta canção. Quando os chefes de Israel se consagram e o povo é voluntário, todos devem louvar Adonai. Ouçam reis, ouçam príncipes, eu cantarei Adonai. Eu cantarei louvores a Adonai, o Deus de Israel. Ó Adonai, quando saíste de Seir, quando marchaste desde os campos de Edom, a terra estremeceu e o céu se agitou. Sim, as nuvens se derramaram em torrentes. As montanhas se derreteram na presença de Adonai, no Sinai, diante de Adonai, o Deus de Israel. Nos dias de Shamgar, o filho de Anat, nos dias de Yael, as principais estradas estavam desertas. Os viajantes andavam por caminhos secretos. Os governantes se quedaram em Israel. Eles se quedaram até que você, Devorá, se levantou como mãe em Israel. Eles escolheram novos deuses quando a guerra estava em seus portões. Havia um escudo ou lança que fosse visto entre os 40.000 homens de Israel? Meu coração vai com os chefes de Israel e com aqueles dentre o povo que são voluntários. Todos vocês bendigam Adonai. Vocês que cavalgam jumentos brancos, que se assentam em tapetes confortáveis, e vocês que caminham pela estrada, falem sobre isso. Mais alto do que o som dos arqueiros nos bebedouros, irão eles soar enquanto recitam as justas obras de Adonai, os justos feitos de seus governantes em Israel. Então o povo de Adonai desceu em marcha aos portões. Desperte, desperte, Devorá, desperte, desperte e rompa em canções. Levante-se, Baraque, conduza seus prisioneiros, filho de Avinoam. Então o restante dos nobres desceu em marcha. O povo de Adonai desceu a mim em marcha como guerreiros. De Efraim vieram os que são da raiz de Amaleque. Atrás dele estava Biniamim com seus povos. De Maquir desceram os comandantes em marcha, e de Zevulum aqueles que detinham a posição de chefes. Os príncipes de Issacar foram com Devorá. Issacar juntamente com Baraque. Avançaram apressadamente atrás dele no vale. Entre as divisões de Reuven, eles tomaram grandes decisões em seu coração. Mas por que você permanece no curral das ovelhas ao ouvir a flauta do pastor tocando para o rebanho? Entre as divisões de Reuven houve grande inquietação. Gileade habita além do Iardém. Dan, por que ele permanece próximo aos navios? Asher se estabeleceu na orla do mar, permanecendo próximo às suas baías. O povo de Zevulum arriscou sua vida, assim como Naftali nas alturas abertas. Vieram os reis, eles lutaram. Sim, os reis de Canaã lutaram em Tanak, junto às águas do Meguido. Mas eles não tomaram o espólio de prata. Eles lutaram desde os céus, estrelas em suas órbitas. Sim, eles lutaram contra Cisra. O rio Quixon os varreu, o antigo rio, o rio Quixon. Ó, minha alma, continue marchando com força. Então os cavalos escoicearam o chão, os poderosos corcéis galopando a toda velocidade. Amaldiçoe Meroz, diz o anjo de Adonai. Amaldiçoe com um amargo castigo o povo que ali habita, por não ter vindo ajudar Adonai contra os guerreiros poderosos. Yael será bendita, mais do que todas as mulheres. A esposa de Ever, o Queini, será bendita, mais do que qualquer mulher das tendas. Ele pediu água, e ela lhe deu leite. Em uma tigela elegante, ela lhe trouxe coalho.
Então ela tomou a estaca da tenda em sua mão esquerda e um martelo de trabalhador em sua mão direita. Com o martelo ela golpeou Sísera, perfurando seu crânio. Sim, ela despedaçou e esmagou sua têmpora. Ele se prostrou aos pés dela, caiu e permaneceu assim. Ele se prostrou diante dos pés dela, ele caiu. No lugar onde se prostrou, ali ele caiu morto. A mãe de Sísera olha pela janela. Observando atentamente através da treliça, ela se admira. Por que sua carruagem demora tanto a chegar? Por que seus cavalos são tão lentos em retornar? As mais sábias de suas damas respondem a ela, e ela o repete consigo mesma. É claro, eles estão juntando e dividindo o espólio. Uma moça, 2 moças para cada guerreiro, para Sísera, roupas tingidas como despojo, o saque de coloridos mantos bordados, 2 entalhes bordados para o pescoço de cada soldado. Que pereçam assim todos os teus inimigos, Adonai, mas que aqueles que te amam seja como o sol, avançando em sua glória. Então a terra teve descanso durante 40 anos. Amém. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, tzur kol haolamim, tzadik bechol hadorot, hael haneman, haomer beose, hamdaber kayem, shekol devarav yemet vatzedik, neman atahu Adonai Eloheinu venemanim devarecha, vedavar echad me devarecha, achor lo yashuv rekam, que el mer neman verachaman atah. Baruch atah Adonai, hael haneman bechol devarav. Amém. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, rochedo de todos os mundos, justo em todas as gerações, Deus fiel que realiza o que anuncia, que promete e cumpre, e que todas as suas palavras são verdade e justiça. Fiel és tu, eterno, nosso Deus, e fiéis são as tuas promessas, e nenhuma sequer das tuas palavras jamais se tornará vã, pois és Deus e Rei fiel e misericordioso. Bendito sejas tu, eterno, Deus que é fiel em todas as suas palavras. Amém. Os textos da Brit Hadashah estão em Lucas, capítulo 2, do versículo 22 ao 24, em João, capítulo 6, do 25 ao 35, e também no capítulo 19, do versículo 31 ao 37 de João, e também em 1 Coríntios, capítulo 10, do versículo 1 ao 13, e 2 Coríntios, capítulo 8, do 1 ao 15, e Apocalipse, capítulo 15, do verso 1 ao 4. Recitemos Abrahá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu et Yeshua bin hak meshihenu, goalenu, moshienu, kapuratenu, vadonenu, vet sifrei brit hadashah, leamenu lechol hamim. Baruch atah Adonai, noten Yeshua be Yeshua HaMashiach. Amém. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos deste Yeshua, teu Filho, como nosso Messias, nosso Redentor, nosso Salvador, nossa expiação e nosso Senhor, e que deste os livros da nova aliança ao nosso povo e a todos os povos. Bendito sejas tu, eterno, que concede salvação em Yeshua, o Mashiach. Amém. No livro de Lucas, capítulo 2, do versículo 22 ao 24, diz assim: Ao chegar o tempo da purificação deles, de acordo com a Torá de Moshe, Yosef e Miriam o levaram a Jerusalém para apresentá-lo a Adonai, como está escrito na Torá de Adonai. Todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado a Adonai. E também para oferecer o sacrifício de um par de rolinhas ou 2 pombinhos, de acordo com a Torá de Adonai. Amém. Em João, capítulo 6, do versículo 25 ao 35, diz assim: Assim que o encontraram do outro lado do lago, perguntaram-lhe: Rabi, quando você chegou aqui? Yeshua respondeu: Sim, eu lhes digo que vocês não me estão procurando porque viram os sinais miraculosos, mas apenas porque comeram pães até ficarem satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Porque este é aquele em que Deus, o Pai, colocou o selo de aprovação. Então lhe disseram: O que precisamos fazer a fim de realizar as obras de Deus? Yeshua respondeu: Isto é a obra de Deus, confiar em quem ele enviou. Eles disseram: Que milagre você fará a fim de que possamos vê-lo e confiar em você? Nossos pais comeram maná no deserto, como diz o Tanar. Ele lhes deu pão do céu para comer.
Então Yeshua lhes disse: Falo a verdade, não foi Moshe quem lhes deu o pão do céu. Todavia, meu Pai lhes dá o pão genuíno do céu, porque o pão de Deus é quem desceu do céu e dá vida ao mundo. E eles lhe disseram: Senhor, dê-nos sempre esse pão. E Yeshua respondeu: Eu sou o pão que é vida. Quem vier a mim nunca terá fome, e quem confiar em mim nunca terá sede. Amém. No livro de 1 Coríntios 10, do versículo 1 ao 13, diz assim: Por isso, irmãos, não quero que vocês percam o significado do que aconteceu com nossos pais. Todos eles foram guiados pela coluna de nuvem e todos passaram através do mar. Em conexão com a nuvem e com o mar, todos foram imersos em Moshe. E também todos comeram do mesmo alimento da parte do Espírito e beberam da mesma bebida da parte do Espírito, porque eles beberam da rocha enviada pelo Espírito e que o seguia, e essa rocha era o Mashiach. Contudo, a maioria deles não agradou a Deus, por isso seus corpos foram espalhados pelo deserto. No entanto, todas essas coisas foram acontecimentos históricos prefigurativos, como aviso para não colocarmos o coração nas coisas más, como eles fizeram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, porque o Tanar diz: o povo se sentou para comer e beber e se levantou para festejar. Não nos entreguemos à imoralidade sexual, como alguns deles fizeram, resultando da morte de 23.000 pessoas em um só dia. E não coloquemos o Machia à prova, como alguns deles, e foram mortos por serpentes. E não murmurem, como alguns deles, que foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como prefigurações históricas e foram escritas como advertência para nós, que vivemos no Aharit Hayamim. Portanto, quem pensa estar em pé, tome cuidado para não cair. Nenhuma tentação incomum, maior do que as pessoas experimentam normalmente, sobreveio a vocês. Deus não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar. Ao contrário, com a tentação, ele lhes proverá o escape, para que sejam capazes de suportar. Amém. Em 2 Coríntios 8, do versículo 1 ao 15, diz assim: Agora, irmãos, precisamos lhe contar sobre a graça concedida por Deus às congregações da Macedônia. A despeito das provações e mesmo sendo muito pobres, sua alegria sobejou na riqueza da generosidade. Digo-lhes que eles não contribuíram apenas de acordo com suas possibilidades. Eles deliberaram contribuir com muito mais do que podiam. Eles nos imploravam e pediam que lhes concedêssemos o privilégio de participar desse serviço prestado ao povo de Deus. Além disso, eles não o fizeram da forma que esperávamos. Dedicaram-se em primeiro lugar ao Senhor, isto é, pela vontade de Deus, a nós. Tudo isso nos compeliu a solicitar a Tito que trouxesse a mesma dádiva graciosa para ser completada por vocês, porque ele já lhe dera início. Do mesmo modo que vocês se destacaram em tudo, na fé, em palavras, conhecimento, na diligência multiforme e no amor por nós, destaquem-se também nessa dádiva. Não lhes ordeno nada, apenas contrasto o caráter genuíno do seu amor com a diligência alheia. Porque vocês sabem quão generoso foi nosso Senhor Yeshua, o Machia. Por causa de vocês, ele se tornou pobre, apesar de ser rico, para que fossem enriquecidos mediante sua pobreza. Como disse, apenas dou minha opinião referente ao assunto. Há um ano, vocês não foram só os primeiros a agir, mas os primeiros a desejar fazê-lo. Agora seria proveitoso terminar o que começaram, a fim de que sua disposição para dar início ao projeto seja equiparada pelo desejo de completá-la, mediante a contribuição de acordo com o que tem. Se a disposição de contribuir existe, a aceitação da dádiva será avaliada pelo que vocês têm, não pelo que não têm. Aliviar o sofrimento alheio não lhes deve causar nenhuma dificuldade, mas deve existir algum tipo de reciprocidade. Neste momento, o que lhes sobra pode ajudar a quem passa por necessidade, para que, quando passarem por necessidade, a plenitude alheia lhes possa ser de ajuda. Desse modo, há reciprocidade. Como diz o Tanar,
Quem juntou muito, nada teve de extra, e quem juntou pouco, não teve necessidade de nada. Amém. O texto de Apocalipse 15, do verso 1 ao 4, diz assim: Vi então outro sinal no céu, grande e maravilhoso, 7 anjos com as últimas 7 pragas, porque com elas a fúria de Deus será completada. Vi algo semelhante a um mar de vidro misturado com fogo. Os que tinham vencido a besta, a sua imagem e o número do seu nome estavam em pé, junto ao mar de vidro, segurando harpas que haviam sido dadas a eles por Deus. Eles estavam cantando o cântico de Moshe, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Grandes e maravilhosas são as coisas que fizeste, Adonai, Deus dos exércitos celestiais. Teus caminhos são justos e verdadeiros, Rei das nações. Adonai, quem não temerá e não glorificará teu nome? Porque só tu és santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque teus atos justos foram revelados. Amém. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan et divarcha hatanach vabrit hadashah lechol bnei Adam. Baruch atah Adonai, mevi et hagoel Yeshua leman shemo be'ahavá. Amém. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que deste tua palavra, o Tanakh, a nova aliança, a todos os seres humanos. Bendito sejas tu, eterno, que trouxeste o Redentor, Yeshua, em amor, por causa do teu nome. Amém. Está gostando do conteúdo do canal? Então curte, comente, compartilhe e se ainda não é inscrito, se inscreva e fique por dentro das novidades. Shabbat Shalom!